Eu terminava o ano de 2014 dizendo que, lamentavelmente, 2015 deveria ser um ano nebuloso para a área da educação. Muita turbulência estaria no ar. E começamos 2015, eu tenho conversado, inclusive com o Fred Santiago, já agendei para a próxima semana também, porque a gente fica preocupado em relação à educação, até pelo que nós passamos no início de 2014, Verdade. Com aqueles 88 dias de paralisação. 82, eu já estou querendo aumentar, tá vendo? 82 dias de paralisação, então dizia a coisa estava realmente assim meia que lusco-fusco, né? Não se sabe o que é que vai acontecer. Mas você foi para uma reunião ontem e tem novidades para contar. Prazer imenso em tê-lo aqui. Estimo que você tenha começado 2015 com o pé direito. Ivo, é verdade. Nós não começamos com o pé direito, se assim podemos dizer, não pelo fato da questão pessoal. Não foi Eduardo. Eu digo, os professores de Caruaru, que já aguardavam há quase 2 anos uma decisão do tribunal, e que foi uma decisão tardia e não foi eficiente, até porque não atendeu e não entendeu aquilo que foi colocado nos nossos argumentos. O relator, e a gente vai ter como se aprofundar nisso, não observou os argumentos colocados pelo SISMUC na sua ação direta de inconstitucionalidade em face da Câmara Municipal de Caruaru. Por exemplo, nós colocamos na inicial, no processo, 6 declarações de 6 vereadores, nos quais eles afirmavam categoricamente, por escrito, essas assinaturas dele foram autenticadas em cartório, que todo documento para a justiça tem que ser autenticado em cartório, no qual eles declaravam que foram convocados para a sessão legislativa extraordinária apenas pouquíssimas horas antes do início da sessão. Ou seja, sem nenhum tempo para ter conhecimento sequer do que ia votar. Tomaram conhecimento do que ia votar no momento que chegaram à Câmara. E isso paulatinamente, ou seja, por partes. Primeiro foi informando a questão das informes gerais da Câmara e depois foram informando o que estava sendo votado. O PCC, houve uma leitura por parte do secretário da Câmara que durou aproximadamente 2 horas e meia, onde vereadores dormiram, onde vereadores não entenderam, onde vereadores não buscaram esclarecimento, até porque, segundo o vereador Neto, que tentou pedir vistas para poder apreciar com mais profundidade, lhe foi negado, porque de imediato um outro vereador, que eu também não recordo o nome, senão eu diria aqui também, pediu dispensa de interstício. O que é isso? Regime de urgência urgentíssima para votar um plano de carreira que vai reger toda a educação, toda uma categoria de profissional durante o resto da sua vida, até que alguém possa mudar. E é isso que a gente está tentando fazer, mudar aquela decisão, até porque os vereadores não tiveram esse cuidado. E eu digo o seguinte: primeiro, vereadores que estavam ali, a boa parte, vereadores do primeiro mandato, todos ansiosos e eufóricos para mostrar ao povo que se elegeram, todos com a maior vontade de aparecer para a imprensa, aparecer para seus eleitores, que já estavam ali legislando. Então, a pressa é inimiga da perfeição. Isso eu aprendi desde criança. E, infelizmente, os vereadores, não quero que eles busquem a perfeição, mas que eles busquem a justiça. E não foi feita justiça num dia de votação que vários projetos foram aprovados, parece que 5 projetos foram aprovados, e apenas um foi de relevância, que foi o projeto do salário mínimo, que esse até poderia ser feito de outra forma. O argumento de quem defendia esse plano de carreira, que era parte da base aliada do governo, e do presidente da Câmara, dizia que era o melhor que podia ser feito para os professores. Então, muita gente foi iludida com isso. Alguns disseram que receberam a informação de que aquele assunto havia sido discutido com os professores, o que é mais deslavada mentira. E nós desconhecemos totalmente o processo em que foi construído esse plano de carreira. Nós sabemos que foi construído por empresário, por auditor fiscal, mas nenhuma participação de nenhum educador teve na construção desse plano de carreira. Então não podia sair nada que prestasse para a educação. E o resultado, a curto prazo, você já viu em 2014, o decréscimo, ou seja, a queda
do índice da educação básica em Caruaru. E aí não está sendo avaliado o descaso com as escolas ainda, porque 2011, 12 e 13 foram anos negros. Aí não digo aí nenhum, não é questão de racismo não, gente. Porque hoje você fala uma palavra, tem que ter cuidado com o que fala. Foi nebulosa, foi uma coisa terrível para a educação. Escolas sucateadas, merendas que não é fornecida, e quando fornece merenda não tem a qualidade que é dita nos relatórios de merenda escolar. Muitas escolas sem professor, sem banca, sem ventilação, sem porta de banheiro, banheiro sem porta, sem água potável, faltando professor, ou seja, falta tudo nas escolas de Caruaru. E não me diga, toda vez que eu venho para teu programa, ou para outro programa, sempre vem uma nota da prefeitura para dizer. Eu tive aqui e disse a você a demissão de quase 300 professores que eu havia sabido extraoficialmente. De imediato veio uma nota dizendo que era mentira. Mas foram demitidos. Não só professores, mas muitos outros servidores foram demitidos. No final do ano passado, nós entramos com uma ação na justiça que pudesse, uma mandado de segurança, para garantir aos professores que têm férias coletivas. Aí alguém pergunta, por que só os professores? Porque o sindicato defende só os professores? Não. O sindicato defende qualquer servidor. No caso dos professores, eles cobram mais, estão mais presentes nas assembleias e... É uma categoria mais unida, né? De certa forma, até porque ela é bem maior. O número é bem maior. Nós temos... e é a única categoria do município que tem férias coletivas. Todos os professores tiram férias em janeiro. Devido ao município não ter repassado corretamente o texto de férias, que é um direito constitucional de qualquer trabalhador, receber o texto de férias até 2 dias antes do início do gozo das férias. E Caruaru vem, a cada ano que passa, paga mais tarde. Então, o ano de 2014, nós cobramos na justiça, 2013 para 2014. E boa parte recebeu, boa parte não recebeu. Ou a maioria não recebeu. Recebeu em julho, agosto, setembro, outubro, quando deveria ter recebido em dezembro do ano anterior. Então o prefeito, numa entrevista numa rádio local, disse não sabia por que o SISMUC entrou com esse mandado de segurança. Porque ele já tinha até provisionado o recurso das férias e já havia autorizado o pagamento. Isso agora, em dezembro de 2014. Em 2000, quando o pessoal foi receber, a maioria não recebeu, talvez 10 ou 12% tenha recebido o seu texto de férias. O sindicato tomou conhecimento disso, já está entrando com uma mandado de segurança, ou seja, uma ação que possa garantir aos professores aquilo que foi determinado na liminar. Pagamento do texto de férias e tem uma multa diária de R$1.000 colocada pelo juiz, caso a prefeitura não cumprisse. Aí o prefeito que disse que mandou pagar o texto de férias, que não pagou, eu cobrei na justiça, saiu uma nota, aquela famosa nota à imprensa, dizendo que era mentira minha. Ao mesmo tempo, a prefeitura entra com um agravo, certo? Contra o pagamento das férias. Aí você não entende mais. Eu não entendi mais. Se o prefeito disse que vai pagar, disse que não sabe por que entrou com a ação, aí eu digo que não pagou, e ele entra com uma ação para não pagar, entenda. E eu estou, quando eu esqueci de trazer, está no meu carro, uma faixa onde, inclusive, contratando um escritório. Eu não digo que isso é ilegal não, sabe, Ivo? Mas é imoral. Porque se você, primeiro, não faz concurso para procurador do município. Segundo, tem toda uma procuradoria composta por advogados, eu diria, competentes, porque são formados, tem sua OAB, existe um procurador, que é um advogado militante experiente, e contrata um advogado para entrar com um agravo de instrumento contra uma decisão em favor dos professores. Entenda agora, é o gasto, é o desperdício do dinheiro público, quando não se tem eu diria até que isso será encaminhado também à justiça, porque eu acho que se não é ilegal, é imoral você ter um produto e comprá-lo fora de casa. É você plantar feijão, ter no seu quintal um plantio de feijão, você comprar feijão ao vizinho, só para dar lucro ao vizinho. Estamos conversando com o presidente do SISMUC, o Eduardo Mendonça. 37210944, o telefone está liberado a partir de agora. Sim, mas ontem, vocês em Recife, no Tribunal de Justiça, tiveram ganho de causa, ou como é que foi o resultado? Ivo, no começo a gente até teve uma certa alegria, porque o pronunciamento do relator era de que, primeiro, o procurador da Câmara alegou que o sindicato não era legítimo, alegou ilegitimidade do sindicato por ser regional.
Eu acho que ele desconhece, eu acho que ele tem até que estudar mais um pouquinho sobre sindicato, até porque na área dele ele nem deve estudar, porque não é da área dele. A área dele é estudar sobre política, sobre legislativo, sobre executivo, que é uma coisa que ele está mais se afeiçoando, né, a esse ramo do direito. Então não deveria ser relator também nesse segmento. Não, mas ele foi relator, ele foi procurador da Câmara, falando da Câmara. Então ele disse que o sindicato era legítimo por ser regional. Nesse caso, o procurador, o desembargador, achou que não. Deu o direito ao sindicato, deu legítimo direito ao sindicato de interpor ação judicial, por ser legítimo representante da categoria. Nós ficamos alegres até no primeiro momento. 1-0. Após dizer que o sindicato era legítimo, ele apenas pegou um recorte do nosso processo, um recorte, que foi aquele que nós dizíamos que houve prejuízo financeiro para a categoria. Esse prejuízo estava inclusive colocado no nosso processo, na nossa inicial, ele era um prejuízo futuro. Mas aí ele disse que não existe prejuízo futuro no serviço público, porque o servidor público não tem a garantia do direito futuro. Ele tem apenas a expectativa do direito. Visto isso, ele acabou com o nosso processo. Diz que a integralização da gratificação de regência ao salário não causou prejuízo à categoria. Mas ele esqueceu de observar que nós dizíamos que, com isso, o prefeito que foi feito de forma intempestiva, isso é uma linguagem jurídica, não vou dizer, foi feito fora do prazo. Ele poderia ter feito isso até dezembro de 2009, ele fez em janeiro de 2013, fora do prazo. Ele não observou isso. Ele não observou que com isso a Prefeitura de Caruaru estava maquiando o piso salarial para dizer a todo mundo que pagava o piso, ou até mais que o piso. Ele não observou isso. Ele não observou as declarações dos vereadores dizendo que foram convocados bem após o prazo regimental, o prazo previsto no regimento interno da Câmara. Ele não observou vários outros pontos que nós colocamos. Não observou que foi criado em Caruaru 2 carreiras de professor, que o professor que entra após a sanção da lei entra ganhando 30% a menos do que o professor que já está no cargo. Ele não observou que quem tem o curso de magistério, que é válido até 2020, mas que em Caruaru não é mais válido para concurso público, só é válido para ser contratado temporariamente e receber salário mínimo. Só é válido para isso. Não observou isso. Ou seja, eu não estou com um processo aqui, Ivo, e são vários pontos que deixaram de ser observados pelo tribunal. Não observou que o professor teve sua carreira prejudicada, porque foi tempo exíguo, um tempo mínimo para você fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Você imagina você fazer um doutorado em 6 meses. É o prazo previsto pelo PCC, dos professores. E daí por diante. Uma professora do município que tem 2 concursos, um de antes desse PCC e outro que ela tomou posse após a sanção da lei. E se você mostrar os 2 contra-cheques da mesma pessoa, você diz, isso é um absurdo. Eu tenho um ouvinte na linha, vamos ouvir. Bom dia, quem é? Alô, bom dia, Jadiel. Bom dia, Jadiel. Diga aí, Jadiel. Para começar logo, eu ouvindo aí você, o ministro Ciro Gomes, ele deu uma entrevista e ele é o ministro da Educação. Ele deixou uma frase o seguinte, ele disse, professores que querem ingressar na rede pública, se ele pensar que vai ganhar muito dinheiro, ele vai para uma particular. Quer dizer, na minha opinião, ele já começou errado. Ele já começou errado porque só essa entrevista dele é repudiável, é de repúdio logo. Agora, o que eu lamento e fico decepcionado é com essa nossa justiça. Porque não faz justiça a quem merece justiça, pelo menos. É verdade. Você está entendendo? Eu nem entendo mais não o que é justiça. Quem está certo ou quem está errado, ou quem tem dinheiro é o que vale mais, né? Porque eu não entendo isso aí. Porque o trabalhador não tem seu direito, quem vai ter? Quer dizer, isso aí, rapaz, isso aí pode ser legal, mas infelizmente pode ser imoral. Porque o trabalhador que é sacrificado, principalmente a classe de professores, que muitas vezes, a maioria das vezes, tem que comer em cima do birô dele, para depois de meia hora, 1 hora, já começar a ingressar noutra aula, quer dizer,
Aí não é valorizado, aí quer dizer, aí ele diz o seguinte, vamos valorizar a classe educativa, os professores. Educar desse jeito, o próprio tribunal faz uma injustiça dessa para os professores. Quer dizer, eu repudio, isso é lamentável, nós ver no Brasil, no estado de Pernambuco, e principalmente aqui na cidade de Caruaru, que aqui, eu vou dizer um negócio, viu? Aqui é terra que eu não sei quem manda não, tá mandando não. Eu fico só obrigado a vocês. Obrigado, Jadiel, pela participação mais uma vez, Eduardo. Mas eu assim agradeço a sua preocupação, Jadiel, que digo sempre, pessoas como você, e não quero fazer injustiça a ninguém, para dizer outros nomes, né? tipo Nenel da Boa Vista, Carlos Denúncia e muitos outros que tem em Caruaru, que são preocupados com a realidade da nossa cidade. Mas, infelizmente, a justiça não tem tido essa preocupação. Os poderes constituídos, você lembra recentemente que a presidente Dilma foi eleita e na sua posse ela disse que já havia feito muito, Lula fez isso, ela havia feito e tal, mas que esse mandato dela ele ia cuidar da educação. E começou bem, começou cortando recursos da educação. Começou bem, né? O prefeito Zé Queiroz, quando assumiu também esse mandato, disse que ia governar em parcerias com as entidades organizadas. Em momento algum ele recebeu o SISMUC, em momento algum ele recebeu os conselhos, nem o Conselho de Alimentação, nem o Conselho Municipal da Educação, nem o Conselho do Confundeb. Ele recebe apenas as pessoas que ele quer receber. Você lembra que naquele ano que houve aquele manifesto em Caruaru, né, uma passeata que começou no sul do país, não é só pelos centavos, terminou em Caruaru, como também passou por Caruaru. Junho de 2013 começou. Pronto, nesse momento, o prefeito recebeu um grupo que representava aquelas pessoas que estavam no protesto. Eu não vi ali nenhuma liderança comunitária, eu não vi ali nenhuma liderança sindical, não vi nenhuma associação de moradores, eu vi pessoas escolhidas a dedo para que ele recebesse. Pessoas que não representam a sociedade, ou pelo menos parte da sociedade. Me perdoe, não estou querendo aqui ser ofensivo com quem foi recebido, porque quem foi recebido não tem culpa alguma. Não tem culpa alguma de ter sido recebido. Se alguém tem culpa nesse momento, é a administração municipal, que não dá ouvido às pessoas que clamam na cidade por segurança, por iluminação, por asfalto, por tapa-buraco, por coleta de lixo, por esgoto estourado, por educação, por saúde. Essas que clamam a vida toda em Caruaru, mas fica igual o João Batista, clamando no deserto. Eduardo, voltando inclusive ontem à questão do tribunal, a reunião de ontem, quer dizer, vocês marcaram 1-0, saíram de frente, tomaram o empate, tomaram a virada. 3-1 de virada. Levaram a goleada. 3-1 de virada. 3-1 de virada. E 3-1 é quase uma goleada. Cada recurso? Cada recurso foram vários, dentro do mesmo agravo, da mesma peça processual, tinha vários pedidos. É uma peça só com vários pedidos. Então, os pedidos ele vai voltando ponto a ponto. Então, no primeiro pedido, que foi a Câmara que pediu a ilegalidade do sindicato, ou seja, a ilegitimidade, a ilegitimidade do sindicato por ser regional. Eu não teria o direito de agir em favor da categoria. Essa caiu, pelo menos essa, o sindicato mostrou que ele é de verdade, ele é real e ele é legal. Claro. Certo? Então, legal e legítimo. Legal e legítimo. Certo? Nós não somos sindicato e você reconhece, eu acho que tem o programa que onde a gente mais tem passado por ele. Certo? Então, nosso sindicato não está escondido. Nem se esconde da luta, nem se esconde da justiça. De momento algum. A gente vai sempre buscar os meios legais. E também os meios políticos. Acredito, como você que fez essa previsão, está bem fundamentada. 2015 será um ano nebuloso para Caruaru, principalmente na educação. Porque a insatisfação, a pior coisa do mundo, Ivo, é você ter uma empresa onde seus funcionários têm a autoestima baixa. Se fosse possível o termo, a autoestima virou baixa estima. O desestímulo da educação é coisa terrível. Por esse motivo, você vê professores competentes, professores numa rede de ensino onde boa parte, a maioria absoluta é pós-graduada, onde nós temos muitos mestres, alguns doutores, e é muito pouco valorizado. E isso reflete exatamente na educação básica, onde a Prefeitura de Caruaru
age politicamente, inclusive contratando professores, aí não vai nenhum demérito a esses professores, não vai nada contra o sindicato, contra esses professores, mas contrata professores sem concurso público, sem licitação, para dar um cursinho pré-vestibular. Se ele investisse na qualidade do ensino básico, não precisava dar cursinho pré-vestibular. Aliás, o município de Caruaru acabou, inclusive, com o ensino médio. Porque não, como não é uma obrigação do município oferecer o ensino médio, ele acabou. Porque a LDB diz que ao município cabe preferencialmente o ensino fundamental, 1 e 2. Preferencialmente, não obrigatoriamente. As pessoas são muito fáceis de ler e distorcer aquilo que lê. E Caruaru é craque, bicho. Eu nunca vi tanta gente que para só ler aquilo que lhe convém. Só coloca de público aquilo que é conveniente. Bom, então os irmãos já recorreram. Não, ainda não. Até porque, dizendo aqui para os nossos amigos professores, isso não é feito caldo de cana, chega na barra, bota um caldo de cana para mim aí. Não é assim. Nossas advogadas vão reavaliar tudo que foi feito, certo? Vão refazer todo o nosso processo e vamos agravar desse processo no STJ. Ainda cabe uma ação no STJ e nós vamos em busca dessa modificação, dessa decisão em Pernambuco no STJ. Muito bem. Qual é o prazo que vocês têm agora? Mas nesse caso o nosso prazo não é um prazo decadente. Nós temos um prazo de organizar. Porque não é aquela coisa assim, você tem um prazo de defesa. Certo? Não é aquela coisa que você tem, quando sai a sentença, você tem um prazo de defesa. A gente tem prazo. Lógico que o prazo não é indefinido. Mas com certeza nosso corpo jurídico não perderá esse prazo. Claro. Agora, veja bem, essa é uma questão única ou vocês têm outras ações contra a prefeitura lá? E as ações individuais a gente não pode nem dizer porque é coisa absurda. Hoje alguém perguntou de uma emissora de rádio se o sindicato havia saído, diminuído nessa questão. Eu digo, olha, parece que o nosso sindicato é feito fermento, feito gemada, não sei, omelete. Quanto mais bate, mais cresce. Eu acho que nunca o nosso sindicato foi tão procurado pelo servidor, nunca cresceu tanto o nosso quadro de sócio quanto nesse governo. Nisso o mérito é da administração. Porque quanto mais tem gente que vê o seu direito aviltado, vê o seu direito subtraído, mas ele procura um amparo legal para isso. E nosso sindicato não tem fechado as portas, não tem torcido a cara, não tem virado as costas para ninguém que nos procura. Logicamente, nosso sindicato ele é uma entidade pública de cunho privado. É um sindicato que pertence aos seus associados. Pois é, estamos de volta então para continuarmos o programa. Entramos pelo último bloco na entrevista com Eduardo Mendonça, presidente do SISMUC 37210944, continua liberado. PCC, tem jeito? Você acredita que possa haver uma rediscussão ou isso aí é página virada, prego batido e ponta virada? Eu acredito que algo vai ter que ser feito. Até porque se não acreditasse, eu não estaria nessa luta. Eu já teria pendurado a chuteira, né? Já tinha me deitado na cama e estaria apenas água, deixando o tempo correr, deixando as águas rolar. Como eu acredito que o homem é sujeito da sua história, e nós vamos modificar essa história em Caruaru. Os professores vão modificar a história do PCC em Caruaru. Porque eles são sujeitos da sua história. Ele não está ali apenas como espectador da história. Ele está ali participando, atuando, fazendo a sua história. Então, convoco a todos, até aproveitar esse momento, para convocar a todos os professores. Todos. E eu diria o seguinte, aqueles que não querem mostrar a sua fisionomia, não querem mostrar a cara, bota uma máscara. Faz feito de cara pintada. Bota aquela máscara que o pessoal usou muito nos movimentos agora de 2013, para mostrar que a gente sabe que a perseguição é grande, que a gente lá já aconteceu. O pessoal vai ir para as passeadas do sindicato para filmar, fotografar, para que a administração tomasse conhecimento de quem é. Então bota uma máscara, mas não deixe de participar. Quem é comissionado, quem é contrato temporário, esteja presente. Se disfarce, faça o que quiser, mas esteja presente. É importante, no dia 31 de janeiro, 2 anos completam da aprovação desse famigerado PCC. Então convido a todos, professores, alunos, população em geral, porque esse problema não é somente dos professores, esse problema é da população, é um problema da sociedade caruaruense.
E o que é que vocês pretendem no dia 31? Primeiro, registrar e mostrar à população mais uma vez que 2 anos se passaram e nada foi feito em relação à nossa educação. No auge da nossa greve, eu já disse aqui, vou repetir, que sempre tem novos ouvintes, no meio da greve, o prefeito baixou um decreto-lei dizendo que estava contratando uma empresa em regime de urgência urgentíssimo para fazer reparos emergenciais devido às chuvas em Caruaru. Como se Caruaru tivesse as margens do Rio Madeira e tivesse sido as escolas alagadas, que não é verdade. O descaso nas escolas já vem desde 2011, quando nós começamos a apresentar relatório até mesmo ao bispo da cidade. Até Dondino recebeu esse relatório. Então, no auge da greve, ele mostrou isso para desqualificar o discurso dos professores de que as escolas estavam sucateadas. E nós dizíamos em assembleia, se isso foi feito, nós pelo menos já temos metade da nossa vitória. Porque nosso problema não é somente salário, é também condições de trabalho e melhoria nas escolas. Não foi feito nada, Ivo. Somente no finalzinho do ano que estão fazendo pequenas reformas em algumas poucas escolas. Quando naquele momento o próprio município apresentou uma planilha ao Ministério Público de 26 escolas que careciam de reparos emergentes e urgentes. Não foi feito. Ou seja, as notas do município, o discurso do município que está fazendo é igual a essa da texto de férias. Disse que ia pagar e não pagou. Eu me lembro bem que o prefeito prometia e assumia um compromisso com a classe, primeiro que ele não atendia a ninguém se não voltasse às aulas, não é? Então voltasse para a sala de aula. Mas então logo voltasse, estaria já estabelecendo a mesa. Tão logo voltasse à sala de aula, a mesa de discussão estaria à disposição para avançar e para discutir as questões em pauta. Avançaram? Tiveram essas reuniões? Ivo, terminou a greve dia 19 de maio de 2014. Nós estamos hoje, dia 20 de janeiro de 2015. Quantos meses? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 8 meses se passaram. Nós tivemos uma reunião que apenas discutiu a questão do diário de classe. Ponto esse que não estava na pauta da greve. Então foi uma reunião totalmente inócua, ou seja, improdutiva. Numa segunda reunião, também foi totalmente improdutiva, porque faltou a presença do secretário de administração, porque ele seria o elo entre a categoria e o prefeito do município. Na terceira reunião, nós discutimos 10 pontos do PCC e os 2 secretários ali presentes, o de Educação e de Administração, concordaram de pronto com nossa reivindicação. Faltava que eles fossem ao prefeito, para o prefeito colocar sua opinião, decidir sobre o assunto, porque quem decide é o prefeito. O secretário de Educação não é sequer ordenador de despesa, e até para assinar um ofício ele tem que pedir permissão ao prefeito para assinar um ofício. E a gente viu isso no Ministério Público. E essa terceira reunião não mais aconteceu, até a quarta reunião, para ter um feedback, como o pessoal gosta muito de dizer, mas ter um resumo da nossa reunião com os secretários. De lá para cá, toda a reunião que foi marcada foi adiada. Uma por motivo de saúde não, de doença. Motivo de doença da filha de um secretário, e as outras foram adiadas por motivo de viagem do secretário de Educação. Aí você vê. Não houve avanço. Eu até cheguei a dizer num programa, o pessoal achou que ele estava brincando. Já que são 2 secretários, um secretário executivo, né, que tem um secretário de Educação e o secretário executivo. Então, que um deles, o que viaja, é o secretário das viagens. O outro ficasse para decidir as coisas. Porque a cidade não pode girar em torno de uma pessoa que tem na sua pauta muitas viagens, que o cargo lhe coloca muitas viagens. Eduardo, o que os pais estão querendo agora saber é o seguinte: corremos risco de paralisação outra vez no ensino fundamental de Caruaru? Com certeza. E eu digo isso, e não digo isso com alegria não, viu? Não tenho nenhum prazer, nenhum orgulho de dizer que nós fizemos 82 dias de greve. Ao mesmo tempo eu digo com desprazer que não houve apoio dos pais e responsáveis pelos alunos. Alguns pouquíssimos pais, nos manifestos que nós fizemos no Marco Zero, tinha meia dúzia de pais. Estou sendo meia dúzia, literalmente, ali, pronto, discussão e apoiando. Quando nós temos quase 37 mil alunos
na rede matriculada. Eu diria, como tem muito aluno, muitos irmãos ali matriculados, nós daremos por baixo, 20 mil pais e responsáveis, que em momento algum se pronunciaram em defesa, não dos professores, que são maiores de idade, sabem se defender, mas em defesa da educação do seu filho. Muitos reclamavam, vou trabalhar, e agora, onde é que eu deixo meu filho? Ele não está preocupado com a qualidade da educação do seu filho, ele não está preocupado com a qualidade da merenda do seu filho, não está preocupado com a qualidade da água do seu filho, não está preocupado com a segurança que a escola oferece ao seu filho, não está preocupado se tem material didático, se tem banco, se tem nada disso. Está preocupado qual é o depósito que ele vai botar o filho dele para que uma babá pós-graduada possa tomar conta. Dia 31 vocês terão exatamente esse movimento, não é? Esse movimento poderá, então, deflagrar tudo aquilo que deve constar de uma pauta futura para chegar até um movimento de ameaça de paralisação, o estado de greve e tudo mais. Com certeza, até porque hoje nós temos, se às vezes tem alguns juristas de plantão, né? Pitaqueiro, diria que é pitaqueiro. O cara gosta de pitaco na área do direito e diz que nós não podemos entrar com a greve porque não pode ter duas ações com o mesmo fim. Primeiro, nós fizemos greve esse ano, não é pelo que foi discutido do PCC, é por uma reposição de 13.01, que já está em vigor a partir de fevereiro e que, com certeza, não será repassada aos professores. Até porque já mandei ofício ao secretário de Educação, acredito que a categoria vai decidir. Se vai para a rua, se vai fazer protesto, se vai fazer greve. Até porque, Ivo, quem decide isso não é o presidente do sindicato, não, viu, gente? Aqueles também que são insatisfeitos de plantão também, que acham que é o presidente do sindicato, não é não. O sindicato não faz greve. Quem faz greve é a categoria. E o presidente do sindicato tem a obrigação constitucional de encaminhar aquilo que for decidido em assembleia. Então, logo comecem as aulas, nós teremos uma assembleia já na primeira semana de aula. Bom, como é que está o relacionamento do sindicato com as outras associações, por exemplo, a TEC e de outras categorias, em relação a esses pleitos da educação? E é o seguinte, acho que o nosso sindicato... É cada um para si mesmo para todos ou não? E ontem nós viajamos para o tribunal, inclusive os companheiros da TEC foram também. E vão lá com a camisa da ATEC, o Sismu que alugou um ônibus, mas vai lá, nós não temos nada contra o pessoal, e eu acho que são pessoas que estão na mobilização e são importantes para isso. Nesse momento, nosso foco é o mesmo, nosso inimigo é o mesmo. Inimigo no sentido da palavra, né? Não tem inimigo, mas os nossos problemas são os mesmos, entendeu? Se nós temos os mesmos problemas, então nós temos que ter a mesma luta, a nossa luta é a mesma. Entendeu? Não existe luta diferente entre os professores e o SISMUC e a ATEC. Eduardo, se a gente voltar um pouco no tempo e chegar exatamente à campanha eleitoral, todos os candidatos tiveram como bandeira principal a educação. Mas todos eles tiveram. Aqui mesmo o nosso governador ofereceu um salário de R$4.000, quando todo mundo sabia que era incompatível com as finanças e a economia do Estado. R$4.000. Hoje nem se fala nessa questão. A presidência da República prometeu dobrar o salário. Os dois, viu? Tanto o Paulo Câmara, no seu discurso, quanto a Dilma, inclusive no discurso de posse, prometeu dobrar os salários. Você me ajuda aí, inclusive, no raciocínio. Aí você vê as primeiras ações. Uma bandeira principal já foi rasgada ao meio, que era a educação. Recursos que já foram retirados e continuarão sendo retirados. Hoje a gente vê na mídia a preocupação do governo encher os cofres com mais 25, 29 bilhões de reais, etc. Bilhões, né? Portanto, bilhão é coisa pequena, bilhões de reais. Para não confundir cortando despesas em cima exatamente do principal mote da campanha, que era a educação. Ora, se isso acontece a nível federal, veja na escala do baixo clero, governo do Estado, prefeitura e afins. Ivo, veja só, mesmo na questão municipal, eu acho que a gente tem que moralizar os recursos públicos. A quantidade de professor, Ivo, e aí eu não estou jogando contra o patrimônio, isso é uma constatação. A quantidade de professor que são deslocados para outras funções, recebendo
o recurso do Fundeb, de professores que estão à disposição de secretarias, de outros estados, de outros municípios, de outros níveis de governo, é muito grande. Caberia, em primeiro lugar, as prefeituras, eu digo prefeituras porque eu acredito que outras também. Então, Caruaru talvez seja líder em Pernambuco desse feito, da quantidade de gente que é contratada pela educação para ser cedido a outros segmentos. Se isso é feito, Ivo, com certeza o município terá condições de pagar um salário mais justo e mais digno ao professor. Porque esse é um fato. A quantidade, isso eu digo e repito, a quantidade de professores contratados com desvio de função é imensa. Tem jeito que tem jeito? É essa a nossa luta, né? Eu vou repetir o fato. Nós estamos na luta porque acreditamos na mudança. É fácil não. Até porque sem nenhuma arrogância, se fosse fácil, já estaria feito. É muito difícil. E não pode ser feito por uma pessoa só. Isso tem que ser feito por um conjunto de pessoas, pela sociedade como um todo, não somente pelos professores. Porque na hora que você tem um filho, aliás, você tem um filho matriculado na escola pública municipal e sabe as dificuldades que ele tem. E olha que você é uma pessoa de mente aberta, uma pessoa que tem conhecimento, sabe dos direitos e sabe que para entrar na escola do seu filho você não pode entrar. Pedir licença e só vai olhar, só pode ir na secretaria e só pode ir, não pode ir na sala do filho. A pessoa vai buscar seu filho para conversar com você. Exatamente. Você não pode ver o que está acontecendo. Inclusive isso é fruto de um projeto de lei que foi apresentado por Marcelo Gomes, é isso? Eu não misturo nomes. E foi aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito, que proíbe a presença de pessoas estranhas ao recinto escolar. Isso eu concordo. Agora, ele destaca, entenda as pessoas estranhas, pais de alunos e ex-alunos. No entanto, escolas como aquela escola Rubens de Barros, que tem um muro de pouco mais de 1 metro, onde trombadinhos pulam para dentro e para fora o tempo inteiro, onde é tráfico de droga dentro da escola, onde o único vigia que tem não tem capacidade de tomar conhecimento de quem é e quem não é, porque não tem farda. Já é o primeiro empecilho para saber quem é e quem não é da escola. Além do mais, a escola é grande. O universo lá, o número de alunos é grande. Segurança nenhuma. Então, como é que você pode distinguir isso aí? Começa por aí. Até pergunta a união da categoria, sem dúvida nenhuma. A propósito do Yurizinho, o Yurizinho completou a 5ª, não é? E vai cursar agora a 6ª, então ele já está na Paulina Monteiro, já está matriculado, já vai passar para o estado agora. Ótimo, parabéns. Tá certo? A gente vê que na hora do pega verdadeiramente para rachar, a categoria chega junto. Chega. Mas, e você tem que ressaltar que, acho que eu diria que pelo menos mais de 60% dos professores são contrato temporário. E que se botar a cara no movimento está demitido. Tá, e ele, mesmo que seja um salário mínimo, ele não quer perder. Isso a gente, e portanto, por conseguinte, o termo é pesado, mas vive constantemente acovardado. Em defesa exatamente da família, do salário. Primeiro eu quero mesmo pouco, mas eu disse que tem os ditados, é melhor pouco do que nada, né? Uhum. Mas durante esse período, por exemplo, agora, até o dia 31, a necessidade de ter a categoria, porque a união faz a força, né? Quanto mais você tiver em torno de um movimento, mais fácil será pressionar e negociar, claro, não é? Avanços na frente. E nesse período, o sindicato é procurado, o professor telefona, vocês fazem oficina, discutem, como é que é? Nesse período a gente, infelizmente, não se reúne muitos, mas aqueles que... É cada um para si, Deus não, se você for ao sindicato, feito um dia, feito hoje, ontem e hoje estava lotado o sindicato. De pessoas buscando informação. Sim. E o grande termômetro de 2015 será o nosso ato público no dia 31. A gente sabe que a prefeitura vai fazer tudo para desmobilizar esse ato. Não sei do que ela será capaz para desmobilizar esse ato. Mas nós esperamos, inclusive, sindicatos que vêm de fora também participar. Não é trazer um ônibus cheio, não, viu, gente? Feito fazer campanha eleitoral, não. É vir lideranças para falar ao povo de Caruaru. Não é trazer um ônibus cheio ou trazer caminhões e caminhões, feito o Dilma fez em Petrolina, que levou, eu acho que
uns 500 ônibus, com tudo pago pelo governo para o seu comício em Petrolina. O pessoal que vem aqui vem apenas algumas lideranças para discursar. Meu tempo está esgotado, foi bom conversar novamente com você, Eduardo. Obrigado. E o prazer é nosso, e quem quiser, quem não viu a entrevista, acesse o site do Sismuc, ela vai estar integralmente, ela vai estar por inteiro, para você ver e reprisar quantas vezes quiser no site do Sismuc. A página do Facebook também. Sismuc Regional. Sismuc Regional, você pode acessar na internet, Sismuc Regional, e você tanto no site quanto no Facebook, na nossa fanpage. Obrigado, vamos embora. Em nome do Sintec.